Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da jornada Vencendo uma Eleição. E nesta aula, nós vamos tratar sobre as 10 principais causas de fracasso de uma campanha eleitoral. Nós já vimos que existem dois tipos de campanha: as campanhas eleitorais que são competitivas e as campanhas eleitorais que são campanhas que não são competitivas, que já estão fadadas ao fracasso. Nós vamos tratar aqui sobre essas 10 principais causas que fazem com que essas campanhas fracassadas não sejam competitivas. Primeira causa, falta de pessoal. Essencialmente, uma campanha eleitoral ela é composta por pessoas. Então, não há o que se falar, inclusive, sobre aquilo que é fazer uma campanha eleitoral se você não conhece aí pelo menos 10 a 20 pessoas que sejam engajadas de fato na sua campanha eleitoral. Como a gente costuma dizer, se você não tem amigos dispostos a fazer isso por você, então nem convém você começar uma campanha eleitoral. Já dizia Aristóteles que o principal objetivo da política é criar amizade entre as pessoas da cidade, entre os homens da cidade. Ou seja, e sem querer ser muito teorético ou filosófico, o principal objetivo da política é criar vínculos e laços de confiança entre as pessoas que estão ali administrando a cidade. Então, a primeira coisa que se faz para poder fazer uma campanha eleitoral bem-sucedida é ter pessoas que estejam envolvidas e engajadas nessa campanha eleitoral. Segunda causa de fracasso das campanhas eleitorais: falta de alinhamento e preparo da equipe. Se não ter pessoas para trabalhar na sua equipe era uma causa de fracasso, essas pessoas não estarem preparadas e niveladas para trabalhar também é causa de fracasso. Ou seja, você tem pessoas para trabalhar na sua equipe, mas essas pessoas não têm conhecimento necessário em nível necessário, ou seja, todas elas com o mesmo nível de conhecimento necessário, sobre como que se organiza uma campanha eleitoral, como que se gerencia, quais são suas atividades, quais os processos, ou seja, tudo aquilo que a jornada, inclusive, vai ensinar para você nas próximas aulas. Se essas pessoas não têm este nivelamento, elas não conseguem fazer uma execução muito boa da campanha eleitoral. Logo, elas também provocam o fracasso dessa campanha eleitoral. Terceira causa de fracasso para as campanhas eleitorais é o alinhamento. Essas três primeiras causas, elas estão ligadas diretamente àquilo que é a equipe do candidato, ou seja, a equipe em si, o nivelamento da equipe e o alinhamento da equipe. E o que é o alinhamento? Qual a diferença entre o alinhamento e o nivelamento? Ora, se o nivelamento é que todas as pessoas tenham o mesmo nível de conhecimento acerca dos conceitos e acerca de como a campanha eleitoral se organiza, o alinhamento diz respeito a essas pessoas estarem não somente com o mesmo nível de conhecimento, mas estarem bem direcionadas de como as coisas devem andar. É como se elas, além de saberem quais são os movimentos que ela tem que seguir, agora elas também sabem como elas devem agir em cada uma dessas etapas. Segundo, é claro, um planejamento e uma estratégia previamente definida. E assim, falando de planejamento, nós entramos na quarta principal causa de fracasso das campanhas eleitorais. O planejamento ele é fundamental para justamente promover, além de um direcionamento da equipe, um alinhamento entre essa. O planejamento é o que diz onde, quando e como e quem irá executar determinadas atividades para o alcance de determinados objetivos operacionais, táticos e estratégicos, objetivando, por óbvio, o alcance daquele que é o objetivo supremo, que é a eleição do indivíduo, do candidato ou da candidata. Então, sem planejamento, não há o que se falar em campanha eleitoral também. Quinta causa de fracasso das campanhas eleitorais. Nós estamos falando sobre estratégia. A estratégia é aquilo que direciona a campanha eleitoral segundo os seus posicionamentos. Ou seja, a definição de quais são os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças do candidato em si, como os pontos fracos serão minimizados, como os pontos fortes serão fortalecidos, e como os pontos fracos do adversário serão utilizados e como os pontos fortes do adversário serão evitados. Assim também como a leitura de toda a conjuntura, observando ali quais são as oportunidades e como que elas serão aproveitadas. Da estratégia surge então aquilo que são os direcionadores estratégicos. Eles irão nortear todas as ações do planejamento tático e operacional da campanha eleitoral. Isso quer dizer, onde serão feitas as ações, como serão feitas as ações, qual é a prioridade com relação a essas comunicações, qual é o estilo de comunicação a ser adotada. Quais são os canais de comunicação que serão adotados?
A faixa etária, como cada uma dessas comunicações vai atingir essas faixas etárias segundo as expectativas que foram formuladas a partir dos direcionadores estratégicos. Sem estratégia, não existe planejamento. E sem planejamento, a equipe fica desalinhada, mesmo que ela tenha preparo para a atuação, ou seja, mesmo que ela tenha nivelamento. Sexta principal causa de fracasso das campanhas eleitorais: falta de recurso. E por que eu coloquei em sexto lugar? Eu coloquei em sexto lugar porque os recursos e o dinheiro, ele vem quando você tem uma boa estratégia e um bom planejamento. É possível, então, com estes dois itens, você saber onde captar recurso, como você barganhar, inclusive dentro do partido, para conseguir uma maior porção do fundo eleitoral, como você vai dialogar com classes da sociedade para fazer o financiamento da sua campanha. Então, o recurso não pode ser a desculpa ou a muleta para a sua campanha eleitoral não ter dado certo. A principal causa de fracasso das campanhas eleitorais, se eu posso elencar dentre todas essas, é a falta de planejamento e a falta de estratégia. Sétima causa de fracasso das campanhas eleitorais é a mentalidade tanto do candidato quanto de toda a equipe de que a campanha está ganha. Já ganhamos. Essa é uma das principais causas, inclusive uma causa clássica, o candidato acreditar que ele, de fato, já ganhou as eleições. E se ele já ganhou as eleições, então não tem por que ter estratégia, não tem por que ter marketing, não tem por que fazer ações, não tem por que demonstrar engajamento, não tem por que colocar sangue nos olhos da equipe para poder fazer uma disputa eleitoral que seja acirrada, de excelência e vitoriosa. Toda campanha eleitoral que toma como pressuposto básico de que o candidato já ganhou, sempre perde. Oitava causa de fracasso das campanhas eleitorais: estrategista e marqueteiro são coisas da velha política. Essa mentalidade se estabeleceu, em especial após a eleição de 2018, se passou a ideia de que a campanha do então presidente, Jair Bolsonaro, tinha sido realizada com baixos recursos e sem nenhum tipo de estratégia, puramente por engajamento popular. A partir daí, as pessoas acreditaram que não é preciso contratar um especialista para se interpretar os dados, se interpretar a sociedade, se interpretar a conjuntura política e traçar uma estratégia para a comunicação e para as diversas partes da campanha eleitoral. Esta mentalidade trouxe, então, para a campanha eleitoral a ideia de que esses profissionais são profissionais defasados e sem qualquer tipo de utilidade. Não, meus senhores, marqueteiro e estrategista não são profissões que estão defasadas, ultrapassadas e que não têm mais a sua necessidade em uma campanha eleitoral. Eles são fundamentais e eu não estou aqui defendendo a minha causa. Eu sei que eles são fundamentais porque eles são a base daquilo que é a interpretação dos dados da sociedade para traçar uma comunicação eficiente com essa mesma sociedade, para que ela possa, então, se sentir representada diante daquele político em quem ela está escolhendo para representar os seus interesses. E já falando, então, em campanha de baixo custo, nós entramos no nono item, ou seja, a nona causa de fracasso das campanhas eleitorais. A nona causa das campanhas eleitorais é a chamada campanha franciscana. E eu sempre combato esse tipo de argumento dizendo que São Francisco não fez campanha eleitoral, mas sim fundou uma congregação, os franciscanos, que pesa pela obediência, pobreza e castidade. Então, se o senhor candidato preza pela obediência, pobreza e castidade, o senhor não está fazendo uma campanha eleitoral. Campanhas eleitorais são, por excelência, caras, são dispendiosas, porque custam dinheiro. Os profissionais que estão engajados nela para fazer edição de vídeo, gravação de vídeo, edição de imagem, fotografia, o marqueteiro que vai traçar os roteiros, inclusive, que vai traçar o estrategista que vai fazer a estratégia da campanha, a pesquisa eleitoral, os gastos com gráfica para poder fazer a impressão de santinhos, banners, folder, material de comunicação, propaganda eleitoral, as guias, as chamadas guias eleitorais, que nós vamos, inclusive, comentar aqui na Jornada Vencendo uma Eleição. Então, meus caros, campanha eleitoral sempre são dispendiosas. Elas não são baratas, tendo em vista todo o material, todo o pessoal envolvido em uma campanha eleitoral. Gastos com combustíveis, esqueci de mencionar, que é um gasto muito presente nas campanhas eleitorais. Entretanto, calma, não se desespere. Não tem por que você se desesperar e dizer que eu não tenho dinheiro, meu Deus, não tenho como ser candidato, candidatura é coisa de gente rica. Não. A política, sobretudo, é a arte de convencer as pessoas. É a arte de ter ideias e convencer as pessoas a congregarem nas suas ideias.
é a arte, inclusive, de convencer pessoas a investirem nas suas ideias enquanto candidato. E você, então, enquanto político, tem que aprender a pedir. O político, por excelência, também é um dos maiores pedintes. Pedinte de votos, pedinte de apoio e pedinte também de financiamento. Você, então, tem que ter, sim, a cara de pau de conversar com empresários, conversar com pessoas que têm dinheiro para poder financiar a sua campanha. Um bom político é aquele que consegue arregimentar em torno de si não apenas pessoas, mas também forças financeiras que vão te dar suporte necessário para o desenvolvimento e a infraestrutura da sua campanha eleitoral. 10º e último item, e o principal causador dos fracassos de uma campanha eleitoral, é o candidato. O candidato, quando não tem a mentalidade formada para a política em si e para a correta função que ele tem que desempenhar dentro da campanha eleitoral, sim, o candidato tem uma função específica da campanha eleitoral. E essa função não é definir a estratégia, não é definir a comunicação, não é definir onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. O candidato é, por excelência, o candidato. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que se candidatar, ele tem que pedir voto. E ele tem que estar nos locais conforme aquilo que são os direcionadores estratégicos foram definidos. Esses direcionadores que vão dizer qual o estilo de roupa que ele tem que usar, qual a comunicação que ele tem que fazer, qual o tipo de palavras que ele tem que utilizar, se ele tem que ser aguerrido ou se ele não tem que ser aguerrido, se ele tem que ser mais moderado, se ele tem que ter um perfil estadista ou se ele tem que ter um perfil mais militante, qual o perfil que o candidato tem que ter. Apenas a pesquisa e o estrategista, junto com o marqueteiro, é que vão dizer qual o perfil que esse candidato tem que incorporar para poder pedir votos. O candidato, então, tem que saber exatamente qual é o seu papel e a sua função a ser desempenhada na campanha eleitoral para que ele, o mais interessado, possa vencer a eleição.